Fala galera, sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde nós falamos muito sobre o nosso Botafogo que está aí no mercado de transferências em busca de novas contratações. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Preciso te falar agora sobre a chance de o Botafogo contratar Almiron, atacante paraguaio e que já foi um grande destaque do Newcastle. No momento de baixa no futebol inglês, convocado frequentemente pela seleção do país dele, a seleção paraguaia, o Botafogo pretende comprar esse jogador em definitivo. E o que parece ser mais complicado nem é convencer o Newcastle a liberá-lo, e sim fazer com que o atleta aceite um retorno ao futebol da América do Sul. A pessoas próximas e seus empresários, o Almiron tem afirmado que ainda não tem a intenção de voltar para cá. Ele entende que o ciclo dele na Europa está longe do fim. E o Botafogo tenta mostrar que um retorno pode ser útil até para que ele consiga outros clubes no futebol europeu. E o exemplo do Luiz Henrique e do Almada são bons exemplos. O Almada veio do futebol dos Estados Unidos, chamou atenção e vai jogar no Lyon. Situação parecida do Luiz Henrique, que ainda não tem seu futuro definido, mas tem chamado e despertado a atenção de clubes importantes do velho continente. Lembrar, antes de mudar de assunto, das 8 saídas do Botafogo nos últimos dias. Almada, Oscar Romero, Carlos Eduardo, Tietê, Pablo, Adrielson, Marçal e Gatito Fernandes. Se tem toda essa galera saindo, poucas movimentações para chegada, mas dá para imaginar um Botafogo em janeiro contratando bastante. Saideira em relação ao Botafogo, Arthur Jorge, que segue com seu futuro indefinido, foi indicado por um jornal uruguaio ao prêmio de melhor técnico da América do Sul na temporada de 2024. Indo, né, para o Vasco, mas a gente tem outras informações envolvendo também os cariocas, começando pelo Botafogo. Será que o Pedro Henrique Torre fez história? Sempre faz, né? A verdade é que só 2 pessoas fizeram história no Natal, Donan. Quem? Você e um que nasceu há 2024 anos. Não, você não tá falando isso, não. Vai terminar o programa. Cada um dentro do seu próprio universo, tá bom, Pedro Henrique? Que potência do Donan. Tudo bem, Bruno? Um Feliz Natal para você, pro histórico já Donan e também para o André. Um abraço para todos, para nossa equipe que está aqui também, o Wilberson Martins, Guto Santana, nessa jornada aqui natalina, todo mundo que está acompanhando a gente em casa, enfim, todo mundo curtindo aí o Sport Center neste Natal. Enfim, os clubes cariocas, especialmente um tanto quanto comedidos ainda, né, em comparação a outros períodos natalinos aí, quando tinha anúncio em Natal, quando tinha contratações em fartura, né? Mas por enquanto tá mais devagar, mais no campo ali da tentativa, observar como é que vai estruturar para a próxima temporada. O Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, aquele sorriso de orelha a orelha do torcedor do Botafogo, porque foi um 2024 muito do parrudo, mas já tem que lidar aí com algumas saídas. Por exemplo, o Almada já avisou que está indo lá para o Lyon, que é da holding do Eagle, né? Do John Textor, enfim, o Almada já falou que se despediu, está indo embora. E aí o Botafogo começam a pipocar alguns nomes que o Botafogo está de olho no mercado, como por exemplo o Almiron, paraguaio do Newcastle. Informação dos companheiros do GE, o Botafogo teria sondado este jogador, que não está com tanto espaço na equipe inglesa, então poderia custar cerca de 10 milhões de dólares, então seria uma possibilidade do Botafogo para essa temporada. Enfim, seria um bom reforço aí para o Botafogo para a sequência. Além disso, o Gatito acabou voltando para o Cerro Porteño do Paraguai, né? Enfim, foi muito celebrado por lá nesse seu retorno, mas alguns torcedores botafoguenses um tanto quanto abatidos com a saída do Gatito, porque representou muito, ou acompanhou toda a trajetória do Botafogo depois de 8 temporadas. E aí... Falou em desafio, ontem eu tive um grande desafio na minha carreira. Qual? Ler sem chorar o texto do vídeo de despedida que o Botafogo postou pra Gatito. Eu lembrei de você quando eu vi esse post. Não conseguiu, chorou. Eu chorei, parei, li, chorei, parei, li. Mas enviei o material ídolo, né? Quando eles me ligaram, eu falei, eu que vou ler esse vídeo. Muito ídolo. Uma honra, ídolo. Mas muita emoção. Adeus a um ídolo, né? O goleiro Gatito Fernandes vai retornar ao clube que o revelou, que é o Cerro Porteño. Tá em casa, né, Gatito? Vamos ver. Chegou ao fim um casamento que durou 8 temporadas no Alvinegro. O goleiro Gatito Fernandes retorna ao time que o revelou.
O anúncio pelo Cerro Porteño foi feito exatamente na noite de Natal, apenas com a frase "Gatito Fernandes volta para casa". O goleiro foi revelado pelo Cerro e estreou profissionalmente pelo clube em 2009. Um dos maiores ídolos recentes da história do Botafogo estava no clube desde 2017, onde se tornou um jogador estrangeiro com o maior número de partidas pelo Glorioso, ultrapassando 200 jogos. A passagem de Gatito pelo Alvinegro também foi marcada por ser o pegador de pênaltis. Na temporada de estreia, o goleiro defendeu cerca de 47% dos pênaltis que foram batidos. No futebol brasileiro, desde 2014, Gatito viu 44 cobranças serem batidas contra a sua meta. 42 delas foram realmente no gol e dessas defendeu 15. Aqui na mídia tradicional, agradecendo o Gatito aos serviços prestados ao Botafogo. O Gatito, que muita gente pode não saber ou não lembrar, ele chega no Botafogo, a Chuchu querido aqui, ele chega no Botafogo em 2016. Quando ele chega no Botafogo, ele só namorava a esposa dele. Ele vem pro Rio de Janeiro e eles começam a namorar, eles só ficavam, eles começam a namorar. E aí eles se casam, ele pede ela em casamento no gramado do estádio Newton Santos. Eu tive até a honra de fazer aquela locução ali para ele pedir ela, botou um telão. Ela é paraguaia também, ele é paraguaio também. E as filhinhas dele, a Rafinha e a Sossô, nasceram aqui no Botafogo, então ele fala abertamente: a minha família foi construída no Botafogo. Ele tem 8 anos de clube. E aí a gente tem esse ponto tão bonito e tão, de tanta relação. A identificação dele com o Botafogo foi imediata. Aqueles pênaltis que você viu, que vocês assistiram ele pegando, foi em 2017, no momento em que o Botafogo já chega naquela pré-Libertadores de forma heróica, porque estava brigando para não cair em 16 e tem uma bela arrancada e consegue a vaga. O Gatito contra o Olímpia pega 3 pênaltis e coloca o Botafogo na fase de grupos daquela Libertadores, que foi uma Libertadores muito bonita pro Botafogo. Ele chega até as quartas, perde pro campeão, que era o Grêmio, naquela edição. E injustamente nessa fase, jogou muito no jogou Sul. Muito. E tinha um time, assim, um time que foi montado de forma, assim, né? Enfim. Com Jair Ventura. E com Jair Ventura. O Gatito foi uma figura importantíssima. Pimpão, Roger, Bruno Silva, mas ele Joel Carli, Benevenuto, Vitor Luiz, assim, era um bom time o Botafogo tinha. Então ele começa a ter que ficar no lugar do Jefferson, que era um grande ídolo do Botafogo. Ele faz isso de forma muito educada, ele consegue conquistar seu espaço, cria identificação e, pra mim, de forma absoluta, Gatito é ídolo por identificação com a torcida. Gatito é ídolo por escolher ficar, porque várias vezes o Botafogo muito mal e ele tem proposta e ele não sai, ele escolhe ficar para ficar ao lado do Botafogo em Série B, em Série A, seja onde for. O Gatito é ídolo pelo caráter que ele tem, né? Por ser e ter feito sua família no Botafogo e por conquistas. Porque o Botafogo, nas últimas décadas, tem alguns personagens que têm todos esses traços que o Gatito deixou, mas não tem conquistas tão pesadas como o Gatito teve. Então vai embora com essa taça pesada na mão, né? Escreve seu nome na história do Botafogo e, na minha opinião... E contribuiu com os títulos. Contribuiu de forma efetiva, técnica, fazendo boas defesas, colocando o Botafogo na fase de grupos na pré-Libertadores desse ano, colocando o Botafogo perto do título contra o Internacional nesse último jogo, penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não era só uma figura importante. Efetivamente, tecnicamente, o Gatito também foi parte fundamental nessa história desse ano e dos 8 anos que ficou aqui. Então, assim, em nome de todos os botafoguenses, eu falo obrigada, Gatito, por tudo que você fez. Tá marcado na história, na minha opinião, um dos maiores ídolos dos últimos 30 anos do Botafogo, Gatito Fernandes. Aquela reta ali que a gente viu do vestiário, com grandes nomes, tem que ter uma foto já pra ontem do Gatito Fernandes. Grande ídolo, agora vai pro Cerro Porteño, que é o time que o seu pai, que também era goleiro, foi muito brilhante e que ele começa a sua carreira. Muita felicidade pra você, pra Sil, pra Sossô, pra Rafinha, pra sua família, meu amigo, meu ídolo, grande cara esse aqui, Gatito Fernandes, Vene Casagrande. Eu, particularmente, eu sou suspeito pra falar dele porque eu sou um cara muito fã dele como pessoa e como goleiro. E vou te falar, no futebol brasileiro, ele teria vaga em vários clubes da Série A. Vários clubes. Obviamente que essa escolha
a ida dele para o Cerro Porteño deve ter algo, enfim, como você mencionou aí, de repente seguir os passos do pai dele, o algo clube que pessoal. o revelou foi algo O pessoal. Gatito tem 36 Exatamente, anos um já, amor. né, gente? De repente ele já deve estar pensando, no último clube dele para encerrar a carreira. Não sei o que pensa o Gatito, mas o tempo que ele esteve no Botafogo, esses anos aí que você citou, cara, ele chegou em 2016. De lá para cá ele viveu muita coisa dentro do Botafogo. Toda essa transição, ele roeu muito osso e chegou a comer o filé mignon nessa temporada, sendo extremamente importante, mesmo sendo reserva do goleiro John. Então, assim, abraços pro Gatito, não sei se ele vai ver essa mensagem aqui, que ele seja muito feliz lá no Cerro Porteño, porque é uma pessoa profissional que merece toda a felicidade do mundo. Ele ainda não falou sobre sua escolha, o Botafogo posta hoje a despedida para ele e no dia do Natal... Cerro anunciou meia-noite alguma coisa. Eu fiquei... Presente de Natal pros Paraguaios. Presente meia-noite um, pra você. foi um presente lá pra eles, Pra né? eles. Mas ele não fala sobre a escolha e nem sobre outras propostas, e talvez nem vá falar, porque o Gatito é super discreto, mas a gente tem que pensar também que o Gatito tem um sonho, que é jogar Copa do Mundo. O Gatito, ele é goleiro da seleção do Paraguai. A gente está falando de uma próxima Copa com mais seleções e que talvez o Paraguai possa estar aí performando na Copa. Faltam quantos anos para a Copa? 2? 2 anos. Eu tô meio perdida no tempo. A gente está em 24, né? Faltam agora, dois um ano e anos. meio, né? Um ano e meio. Um ano e meio, porque é na metade do ano. Então, ele provavelmente estava no seu pensamento, é uma opinião, não é uma informação mesmo, tá? Quando eu tenho informação, eu não dou opinião, eu não falo. É uma opinião mesmo. Ele pode ter pensado sobre essa questão da Copa do Mundo, hein? Porque ele é o goleiro titular da seleção do Paraguai. E provavelmente o Paraguai vai estar na Copa do Mundo. E ele vai realizar mais um sonho em sua carreira. Um goleiro precisa também de ritmo, né? É claro, poxa, aceita numa boa, ele entendeu o bom momento do John, não é nenhum absurdo ser reserva do John, um dos melhores goleiros do país, né? Já chegou até a ser chamado aí, algum amistoso para a seleção brasileira, mas ele quer ritmo de jogo, ele está sendo... Na reta final, nas últimas rodadas das eliminatórias, ele foi o goleiro da seleção paraguaia que cresceu com ele voltando a ser titular. O Paraguai não estava bem posicionado, entrou aí na zona de classificação para a próxima Copa, que o número é grande, o Paraguai deve ir. Então, lógico que duas coisas devem pesar nessa saída. Primeiro, que o cara quer jogar, quer atuar, quer estar em ritmo para ir para uma Copa do Mundo, para defender a seleção do país dele. E outro, que é o carinho que ele tem pelo Cerro Porteño, ele foi revelado lá, tem uma história da família. Eu acredito que ele tinha até mercado aqui no futebol brasileiro. A gente olhando os times aí, quem tem um goleiro melhor do que o Gatito? De repente, até aqui no Rio de Janeiro, ele teria vaga nos rivais. Mas é importante essa decisão pelo lado emocional, final de carreira, quer terminar no time que a família tem como time do coração. Eu acredito que agora ele é botafoguense, né? Mas foi lá que ele foi revelado e quer encerrar a carreira, imagino, os últimos anos da carreira. E tem tudo aí para jogar uma Copa do Mundo, né? Tomara, quem não quer jogar uma Mas Copa do Mundo? É o auge do jogador, da realização. É jogar numa Copa, e o Gatito sai muito bem pela porta da frente. Foi o herói, o último título do Botafogo, né? Tinha sido 2018. E quem foi o cara daquele título? O Gatito. Foi o craque do Campeonato Carioca de 2018. Muito bem, esse é Gatito Fernandes. O Botafogo está no mercado de transferências em busca de algumas contratações. Alguns jogadores estão deixando o Botafogo para a próxima temporada. E hoje foi o anúncio, né, da saída do goleiro Gatito Fernandes, que acertou com o Cerro Porteño do Paraguai, clube a qual o jogador foi revelado. Outro jogador que saiu por empréstimo foi o lateral esquerdo Hugo, que acertou com o Vitória da Bahia e teve ali o seu empréstimo com opção de compra avaliado em 12,3 milhões de reais. Outros jogadores deverão deixar o Botafogo, como é o caso do zagueiro Lucas Halter, que deverá também fechar com o Vitória da Bahia. O Botafogo busca algumas contratações e o principal alvo do Botafogo nesta janela é o camisa 7, né, o ponta direita, meia também, meia atacante Miguel Almiron, de 30 anos, do Newcastle, que também está na mira do Botafogo para a próxima temporada. Estão surgindo também algumas rumores do jovem volante meia Andrei Santos, ex-Vasco, que também poderia estar na mira do americano John Textor para trazer como reforço
para o Botafogo. Ele seria uma opção para Marlon Freitas, pois os dois atuam na mesma faixa etária do campo. Andrei Santos, que está atualmente jogando na França, está se destacando no futebol francês e chama a atenção de muitos clubes. E o Botafogo é um deles e poderá fazer proposta pelo jogador para que venha atuar na equipe alvinegra, campeã da Libertadores e Brasileiro de 2024.